Fala pessoal, Flávio falando, finalmente aqui gravando, fazendo vídeo, depois de passar pela saga do computador. Queria pedir desculpa a vocês pela demora, mas aconteceu várias coisas, final do ano, daí eu comprei um computador, daí tive que instalar novos programas, mas essa não foi a pior parte, que eu tinha até colocado no chat, né, que a parte mais chata é instalar softwares novamente e configurar, mas não, a parte mais chata foi fazer backup, sim. Fiz backup, já que eu tava, né, nessa euforia de trocar de computador, eu disse, não, vou fazer esse backup agora, porque depois eu não vou fazer. Aí fiz todo o backup, arrumei tudo, daí instalei o software. Aí nisso tive que correr atrás, né, com os trabalhos que eu tava fazendo e não tava sobrando tempo pra gravar, mas o problema não era nem gravar era a parte mais fácil. O problema é que eu configurar tudo novamente para gravar, aqui o OBS, iluminação, câmera, e isso é bem chato e eu não tinha energia pro final do dia para fazer isso, assim, né? Até que as coisas se estabilizaram, comecei a fazer aos poucos, até que tô aqui, gravando. Mas eu também queria agradecer nesse tempo aí que eu fiquei sem gravar. Recebi muito feedback positivo da galera, gostando bastante dos vídeos. Obrigado a todos que vieram falar comigo, elogiando. Realmente faz a diferença, dá energia pra gravar, que às vezes o cara não tá com vontade, né? Mas agradeço que todo mundo tá gostando, os vídeos estão sendo bem úteis pra galera. E chega de papo furado e vamos ao que interessa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esses boxes de chat usando o Auto Layout. Mas o mais importante desse tutorial é entender o Auto Layout e como ele pode ajudar muito no seu processo de trabalho, agilizando o processo, fazendo você ser mais efetivo na construção das suas interfaces. Vamos lá ver? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso frame. Então o atalho do frame é o F. Pode ver que ele já ativou aqui, você pode vir aqui, mas é sempre bom memorizar os atalhos. Aí aqui você tem a opção de personalizar aqui como você quiser, mas o Figma te dá as opções aqui. Eu gosto de usar esse iPhone 11 Pro aqui, que ele fica intermediário, o tamanho assim ele não é tão grande nem muito pequeno, então eu gosto de usar esse aqui. Vou fazer o nome dele de protótipo, só pra gente saber. E nós vamos agora trabalhar com o nosso Auto Layout. O Auto Layout a gente consegue, para texto, a gente consegue fazer de duas formas. Uma que eu gosto mais é escrever um texto, por exemplo, ali. A gente vai fazer um chat, né? Vou colocar aqui. Oi. Tudo bem? Beleza. Temos duas formas de fazer aqui. Eu vou copiar aqui que eu vou mostrar outra forma depois. Vamos fazer essa forma aqui. A forma que eu mais gosto quando eu estou trabalhando com um texto e eu quero fazer um box ao redor é assim. Daí agora a gente vai transformar em Auto Layout, que é Shift A ou clica com direito e ó, Add Auto Layout, Shift A. Memorize bastante que esse eu uso muito, então Shift A para toda a vida. Vocês notam que na hora que eu apertei Shift A, ele mudou aqui, ó. Vou dar Ctrl Z, olha como é que ele estava. E deu Shift A. E uma coisa, se o teu texto não tiver assim, por exemplo, tiver dessa forma aqui, você vem aqui, ó, nessa flechinha aqui, Auto Fit. Aí ele compacta certinho no texto. Então, ó, nota quando eu fizer Shift A, ele vai fazer uma... Ele viu que ele deu umas bordas aqui. Isso porque ele ativou o Auto Layout que tá aqui. E ele oferece bastante coisa. Ele tem uma interface bem didática, mais ou menos por aqui tu já sabe o que ele faz, mas, por exemplo, aqui, o que a gente pede aqui, ó, pode ver que tem um quadradinho que chama de Padding Around. Isso aqui, se a gente mexer, ó, ele muda quanto a gente quer ao redor dele. Então, vamos deixar aqui em 10, beleza? E aqui, se você quiser editar, ó, ele é bem didático. Se quiser colocar ele alinhado ao centro, aqui ele não vai mudar, porque como ele já está no centro, não vai fazer isso. Mas se tiver mais elementos, você consegue alinhar aqui. Vou deixar aqui no centro. Aqui ele mostra mais uma flechinha, que se tiver mais elementos, ele consegue alinhar para baixo. Aqui não vai fazer isso, mas eu vou te mostrar logo a mais como funciona isso aqui. Beleza.
Notem que quando ele me dá essa área aqui, tudo que está aqui pode virar o elemento que eu quiser. Vocês notem que aqui embaixo, ó, tem o fill, que é o preenchimento, né? E o stroke, que é os contornos. Tu vê que ele me permite criar coisas aqui. Então é isso que eu quero fazer. Eu vou vir em fill, colocar mais. Ele já deu a cor branca, então a gente não viu nenhuma mudança. E eu vou colocar um verde aqui, assim. Entendeu? Então ele já transformou praticamente como se isso aqui fosse um shape. Por isso que eu gosto dessa forma assim, que ele fica tudo mais certinho. E qual que é uma das vantagens do Auto Layout? Olha só, quando eu digitar qualquer coisa, o shape vai se adaptando ao shape. Certifique-se de que aqui está Hug Content. Que daí ele faz dessa forma que eu estou fazendo aqui. Ele vai, se eu der o Enter, ele vai fazendo. Ao Enter, beleza? Caso você queira limitar a largura dele, você faz em Fixed Width. Então ele limita a largura, ó. Eu vou digitando e ele não vai para frente. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o Hug Content. Beleza. Porque como a gente vai fazer um balão de escrita, geralmente ele muda de tamanho de acordo com o que você escreve, né? Às vezes é um texto grande, às vezes é um texto pequeno. Como eu falei para vocês, ele se tornou um shape. Então, se tu quiser colocar contorno aqui, ó, você pode colocar. Eu vou deixar contorno aqui só para vocês saberem que dá para fazer isso. E também ele permite deixar os raios, ó. Se quiser aqui no corner, você consegue mexer no corner. Se quiser deixar arredondado, deixa. Se quiser deixar com raiozinho, deixa. Eu vou deixar um pouco de raio aqui. E uma coisa que eu quero fazer, como a gente quer fazer um balãozinho, eu vou fazer aqueles balãozinhos que um dos cantos ele não é arredondado, ele fica reto assim, para dar aquela imagem de balãozinho. Como que a gente faz isso? Aqui do lado, ó, perto do onde você mexe o corner, tem esse Independent Corner, que já diz o que é. Daí ele libera essas 4 possibilidades aqui. Essa interface aqui é uma das poucas coisas aqui do Figma que eu acho que não acho legal ainda assim. Eu tenho que parar para pensar, para saber o que é. Mas não é difícil não. Pode ver que aqui tá... Aqui mostra qual que é o corner que vai mexer. Então se eu apertar aqui, tá dizendo que vai mexer nesse da superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo. Que é isso que a gente quer. Então eu vou deixar 0 ali. E ele já criou um risquinho ali. Beleza? Tá acompanhando até aqui? Entendeu a lógica do Auto Layout? A vantagem dele é essa. E, como eu disse, a gente tem toda a liberdade de continuar mexendo nele aqui. Viu uma coisa bem legal também dele? Ele tanto se adapta até o tamanho do texto. Ou a gente está aqui em 16. Se eu colocar para 24, ele se adapta também. E se a gente quiser personalizar isso aqui, ó, por exemplo, eu acho que aqui a distância em cima e embaixo estão boa, mas aqui dos lados eu acho que estão um pouco próximos. Então a gente vem aqui nesse aqui, Alignment and Padding. Ó, tá tudo 11. Eu vou arredondar isso aqui 10. E aqui a gente poderia colocar 18, será? Muito. Então 14. 14 por 14. Ó, visualmente já ficou melhor. Ele tá mais visualmente bonito, né? Só que eu acho que eu deixei com... Eu não quero com 24 não. Quero que ele volte para 14 ou 16. 16. Deixa 16. Mas essa é a mágica do negócio. Viu que ele vai se adaptando de acordo com que a gente vai mexendo. Beleza. Essa é uma das possibilidades. Também dá para fazer da seguinte forma. Você pode pegar um texto aqui. Você pode já fazer o seu retângulo. O atalho para fazer um shape de retângulo é R de retângulo. Ó, você vem aqui. Tá aqui. R de retângulo. Opa. Só mais aqui. Beleza. Agora a gente vai passar para cá. A gente quer jogar ele para baixo. O atalho de jogar ele para baixo é Ctrl colchete. Tanto um ou outro. Ele um vai para cima e o outro vai para baixo. Esse é o atalho. Se você segurar Ctrl Shift, ele pula mais. Na verdade, sim, o Ctrl Shift ele pula de uma vez. E só o Ctrl ele pula layer por layer, assim. Beleza?
Aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer... Se eu segurar os dois, esse e esse, com Shift, né? Segura Shift para selecionar duas coisas. Shift, tem duas coisas selecionadas. E se a gente fazer o Shift A aqui, ó, do Auto Layout, ó, ele também vai entender. Tu já viu que ele já se adaptou. Então essa é a vantagem se tu quer, ao invés de ficar mexendo aqui para conseguir esse resultado aqui, a gente poderia ter feito tudo isso antes de alinhar e daí fazer. Quer ver, ó? Fazer aqui rapidinho. Aqui. Pegar a mesma cor que tá ali. Vou fazer outra cor aqui, vai ficar diferente. Aqui. Aqui meter o stroke. Preto ali. E vamos nesse aqui. 0. Enter. E se daí a gente selecionar os dois. Pronto. Ele já se adapta. Mas ele teve que fazer alguns ajustes ali, viu? Tome cuidado da seguinte maneira. Se o seu... Pô, eu fiz a cor que mais foi invisível aqui, né? Pera aí, deixa eu mudar por um... Esse rosa claro aqui. Notem que o retângulo do texto ele tem que estar menor do que o shape que está fazendo. Porque do contrário, olha o que vai acontecer. Se isso aqui tiver com o texto assim, às vezes a gente não vê, né? A gente olha assim, os dois tá pequeno dentro do retângulo, tá tudo certo. Mas tu vê o retângulo tá fora. Olha o que acontece. Segurei Shift os dois. Shift A para o Auto Layout. Ó. Ele não entende, ele não chega lá para dentro porque ele vê que o tamanho é maior do que cabe lá dentro, né? Então ele faz de outra forma. Então sempre cuide disso. Vem aqui ou faz aquilo que eu tinha falado antes. Vem aqui nesse Auto. Vai. Segurou. Auto Layout. Então tem duas maneiras de você fazer isso. Qual a situação que eu gosto de usar essa forma aqui? De pegar dois elementos e unir. Na verdade, eu gosto quando tem mais de dois elementos. Vou explicar como. Vamos lá. Temos o texto aqui, temos o nosso shape aqui. Geralmente, nesses chats, tem o texto e tem a hora registrando a hora que foi mandado o texto, né? Então, vou simular isso aqui. Vou copiar isso aqui mesmo. Colocar 11h53 AM. Esse aqui eu vou deixar menor, vou deixar com 10. Vou deixar ele mais clarinho. Tá. E geralmente ele fica aqui, né? Esse não vai mudar muito, mas seleciono esses dois, vou dar uma alinhada à direita aqui. Geralmente ele fica nesse canto aqui, né? Beleza. Agora a gente vai ter que jogar isso aqui. Só que lembre do que eu falei, isso aqui precisa estar menor do que o retângulo. Na verdade ele tá, mas eu vou dar uma ajeitada aqui. Acho que precisa de mais espaço. Lembrando que o Auto Layout também faz essa leitura. Se tu deixa bastante espaço, ele vai tentar fazer a média do que você deixou assim. Ele vai tentar alinhar do máximo que ele puder. Então beleza, a gente tem um elemento aqui, outro elemento aqui. Nós temos 3 elementos. Notem que eles estão todos dentro, pequenininho, menor do que o retângulo que a gente precisa. Então, Shift, seleciona os 3. Shift A para ativar outro layout. Viu? Ele já organizou as coisas. Ele fez diferente aqui porque a gente precisa orientar ele de alguma forma. Que é o seguinte. Notem que aqui tem aquele align pad que a gente tinha falado, né? A gente colocar ele para o lado. Pronto, ele já alterou o que a gente precisava. Se quiser alinhar para o canto direito também a gente pode, mas a gente vai deixar aqui por enquanto. Entendeu? Então, é isso que eu quero que você note. O que você tem que se atentar é a lógica da ferramenta. Tenta entender todas as lógicas que estão acontecendo aqui, o que eu estou falando, não só para aplicar para esse tipo de situação, mas para outras situações que tu pode achar conveniente. Então, é isso que eu quero que você entenda. Entenda a lógica mais do que tentar imitar o que eu estou fazendo. E para isso também você precisa treinar. Só treinando que você vai saber como a ferramenta realmente funciona. Mas vamos lá. Beleza, a gente alinhou. Vamos ver se está funcionando certinho. Ó, acompanhando lá. Enter, enter, enter. Beleza? Mas tem mais que isso. Por que eu gosto do Auto Layout? Por muitos motivos.
Um deles é o seguinte, vamos lá, vamos arrumar isso aqui, né? Oi, tudo bem? Beleza, a pessoa mandou texto aqui, né? Vamos fazer o inverso, né? O texto da outra pessoa do outro lado. Só que daí, nós vamos ter que alterar esse balãozinho aqui, né? Então, em vez de 10 aqui, vai ser aqui. 0. Então, só para ficar do outro lado. Ah, mas eu esqueci um detalhe. Ele precisa ter esse negocinho aqui. Vamos lá, voltando. Vou fazer outra aqui. Vou trocar a cor desse aqui. Verde clarinho, sim. E agora a gente vai fazer do outro lado. Deixar 9 aqui. E no outro lado 0 aqui. Só pra gente ter o inverso. Duas conversas acontecendo. Aqui e aqui. Aí, imaginamos que essa pessoa continuou, fez mais um texto. E ela deu um Enter, tem mais um texto. Ah, tudo bem. Tempo. Vocês estão percebendo que tá acontecendo uma coisa que eu não tô gostando? Que ele tá jogando... Enquanto eu tô digitando, ele tá desalinhando... Ele não tá alinhando pela direita como eu quero, né? Como eu resolvo isso? Tá vendo aqui, nessa parte que ele tá alinhando... Ó, tá até aparecendo skin aqui, ó. Ele tá... baseando o alinhamento dele vindo da esquerda. E aqui vindo do lado de cima. Eu vou mudar ele pra cá. Pra direita. Que eu quero que ele fixe aqui. Viu só? Ele já arrumou o esquema aqui. Aí, só que quando tem uma sequência atrás da outra, o horário não aparece nos dois boxes, né? Só aparece no último. E olha só que legal que é do auto layout. Você pode fazer, agora eu vou ensinar mais uma coisa. Espero que você já tenha curtido o vídeo, porque eu tô ensinando várias coisinhas, macetes que eu sei que é difícil de aprender. Eu aprendi na marra essas coisas. Ó, notem aqui. A gente poderia vir aqui no frame dele, aqui na layer. Que aqui eu tenho todas as informações. Eu tenho aqui a hora e tenho o olá ali. Eu posso vir aqui e olha só quando eu apagar o olhinho dele. Viu que animal? Ele se adapta. E isso ajuda muito no fluxo de trabalho se tu colocar aqui. Então imagina, tu faz mais texto, só vem aqui, clica, se quiser habilitar, habilita. Ó, e mais uma diquinha aqui. Quando você tem um grupo que você quer acessar uma coisa rapidamente, geralmente o que a gente faz? A gente vai clicando até ativar até habilitar. Ó, tive que clicar 1, 2 vezes. Se você segurar o Ctrl e ficar em cima e clicar, ele vai direto pro elemento que você quer. Aí você pode vir aqui e vai aqui no olhinho e apaga. E aparece. Massa, né? Mais uma dica aí. Essa é para você curtir de verdade aí o canal. Mais uma. Eu ia falar sobre como funciona esse auto layout com as duas setinhas, né? Ele funciona nesse momento. Então é isso que eu quero que você pense. Você avaliou a ferramenta, tá? Pô, eu vi que ela funciona, faz várias coisas. O que mais que dá para fazer? Eu vou mostrar mais uma coisa que dá para fazer, que é isso aqui, ó. Você pode aplicar o auto layout nesses dois elementos juntos. Com Shift para selecionar os dois, né? Shift A. Ó, auto layout. Aconteceu aquilo de novo. Eu posso vir aqui com o direito. E o que é legal disso aqui? Eu posso ir mexendo no jeito que eu quero aqui. Talvez para dois não parece ser muita vantagem, né? Mas imagina que, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ó, ele já alinhou, já deixou tudo no mesmo espaçamento. Então essa é a mágica do auto layout. Interactive Component e Auto Layout são as ferramentas que eu mais curto. Então, ó, você pode mexer aqui e adaptar do jeito que você quer. E olha só, não para por aí. Olha só como se tu vai ajeitando as coisas, o processo vai ficando mais fácil cada vez mais. Porque se eu quiser mudar o texto aqui de novo, ó, adaptando.
Ó, vou dar mais uma dica do Auto Layout, que a gente falou aqui, né, de chat, de fazer texto para chat. Mas, se você quiser, em que mais você acha que pode usar isso aqui? Vou roubar esse aqui que a gente estava aqui antes. Onde você acha que pode usar esse mesmo tipo de estrutura? Já pensou em algum lugar? Se não pensou, eu vou te dar dica. Lembra, sabe os filtros que tem tem no YouTube e tem outros aplicativos também que são várias... Eu vou deixar aqui 9. São vários filtros assim que já são botões, né? Então é bem usado. Que eu vou deixar redondinho para você lembrar mais dele. Ó, daí você pode fazer isso aqui. Duplicar ele. Eu segurei Shift A, tá? Para ele duplicar e não sair do alinhamento. Aí, imagina uma loja que, sei lá, tem... Notebook. Aí tu tem os filtros e tudo que você quer. Opa. Folguei aqui. Eu vou fazer diferente, ó. Eu poderia vir aqui, puxar de novo, alinhar. Mas como a gente tem o nosso Auto Layout, pra que eu vou ter esse trabalho? Então, ó. Shift. Selecionei os dois. Shift A. Pronto, agora tá ali. Agora eu pego aqui. Ó, selecionei um deles. Pode ser qualquer um deles. Ctrl C pra copiar e Ctrl V. Pronto, ele já fez isso pra mim. Agora eu venho aqui e coloco carregador. Viu só? Então é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que entenda em ferramenta e o que você pode aplicar nela. Então esse foi alguns macetes. Só isso aqui já dá para você usar em várias coisas. Então essa é a minha dica principal para você. Eu quero que você entenda a lógica da ferramenta, do Auto Layout. Como você pode usar, onde você pode aplicar. Se vai ser um filtro, se vai ser um chat, isso é indiferente. Aqui eu só estou mostrando umas maneiras visuais da gente ver isso, né? Visuais da gente ver isso é bom, né? Mas você entendeu. O que eu quero dizer é... Você tem que entender a lógica no esquema. Mais uma coisa, último, agora acabou. Mas já curte aí. Que é isso aqui, ó. Ele também ajusta, então você está fazendo... Imagina que está fazendo cards e quer fazer a versão mobile. Né? Geralmente quando a gente faz a desktop, tá assim. Fez a versão mobile, pronto. Ele já fez com esses espaçamentos. Se tu quiser ajeitar depois, ajeita. É lindo. Então, curte aí o canal, compartilha e valeu!